anda fazendo dieta, minha filha? Hoje ninguém mais pode vender comida com gordura. Dona Ceci pesa 40 quilos. Suporta o peso dos dias alimentando o edifício com seu tempero mineiro. O cheiro da sua comida, o peso do seu corpo, os gestos da sua mão, das suas mãos, são minha infância no restaurante de minha mãe. Nasce Pedro, assim me encaixo, pedregulho entre pedreiras, rolando penhasco abaixo. Cresci pedra por ladeiras, açudes, roças e rios, fui trepe para fogueiras. Sofri febres, calafrios, senti no couro chibatas, meus ais viraram assobios. Sonhei sonhos em cascatas, neles cacei capivaras, vivi com neferibatas. Habitando nuvens raras, caí que nem Bendengó, amassando algumas caras, mas hoje sou pedra-mó. Bom dia a todos e todas, nesta manhã de sexta-feira, dia 12 de março, e é com muita alegria que eu estou aqui junto da poeta, professora, pesquisadora do CNPq, professora titular da UFSJ, do Departamento de Ciências da Educação, e do nosso querido amigo e poeta Pedro Américo de Farias, ligado ao... depois ele me corrige, né? A parte da cultura do Recife, e a minha amiga Cibele, que me fez esse convite. E eu acho que esse convite, mais do que o convite a uma pesquisadora e professora de literatura, e que também escreve poesias, né? Dizem por aí que eu sou poeta, né? É o afeto que nos une, o desejo que nos une nesse momento, né, tão difícil das nossas vidas no Brasil e no planeta. Então, quando a Cibele, né, que a gente tem uma travessia já há muitos anos, pela poesia, né, pelos desejos, pelos afetos, eu fiquei muito emocionada, porque pensar e falar e conversar com o Pedro e com a Socorro é uma dádiva. Eu estava olhando você, toda a sua trajetória na literatura, né, porque eu tenho livro seu já, da Socorro também, e que eu levei para a sala de aula. Então, eu estou assim, num momento muito emocionante da minha vida e emocionado, sabe? Porque eu gosto muito de estar falando com poetas, não é? Ouvindo e pensando que a poesia, de certa forma, nos salva sempre, né? Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: o Pedro Américo de Farias, autor de Desaboios, e As Flores Daqui São Duras, de Socorro Nunes, né? Que eu ganhei de presente da Cibele. Eu fiquei muito tocada, porque são duas obras que foram produzidas nesse ano de 2021. São dois livros que foram editados pela editora Penalux, de Guaratinguetá, né, no ano de 2021. E aí eu gostaria de iniciar a nossa conversa, que pode até parecer algo, né, clichê, mas eu acho que não é, porque eu acho que cada momento de produção é e único, né, na experiência da escrita, na experiência da leitura, né? Aí eu gostaria de perguntar, vamos começar com a Socorro. Como que nasceram essas flores? Que daqui é esse? Que eu fiquei muito tocada com esse título, porque eu lembrei sempre, né, de Baudelaire, e essa tradição de leitura de vocês, as nossas leituras. Como que nasceram essas flores? E onde que nasceram? Obrigada, Maria Ângela. Olha, a alegria é imensa desse encontro, de ter você nessa conversa, de ter a Cibele nessa conversa, e, claro, ao lado de Pedro, que é um companheiro. Essas flores sempre nasceram, né? Acho que não tem data marcada.
elas sempre estiveram aí ao longo da minha vida. O que eu fiz foi, nesse contexto da pandemia, já com muitas flores colhidas, né, vamos usar essa metáfora, decidi plantar mais algumas, colher mais algumas durante a pandemia e construir esse livro. O daqui é curioso, essa pergunta é muito instigante. O daqui eu acho que também é muito plural. É claro que no poema que dá nome ao livro, né, As Flores Daqui São Duras, eu faço uma jogada com a minha região, que é o Nordeste, porque eu estou falando da seca, eu estou falando da exclusão social, mas não é só no Nordeste que há excluídos no país inteiro, há excluídos no mundo inteiro. Então, as flores duras estão no mundo inteiro, né? E acho que hoje mais do que nunca. Então, esse daqui, ele não é um geográfico local, né? É um geográfico universal, né? Acho que a gente poderia pensar dessa forma. Então, é isso, flores de resistência, né? Flores que resistem a esse caos que a gente vive, a essa, como é que eu diria, a essa falta de humanidade que a gente observa em todos os cantos desse país. Então, é um poema que tem essas marcas, né? Embora se possa ser lido de uma outra forma, né? Eu estou fazendo a jogada do sul com o norte, mas esse sul e norte aí é simbólico, né? É sul e norte para além da geografia mesmo, assim. É o sul, de certo modo, o sul que aponta para os excluídos do planeta, né? Que estão no sul. Uhum. Então, é um pouco nessa perspectiva que foi a minha intenção, ou o sentido que eu atribuo à construção do livro como um todo. E esse poema é apenas um símbolo, eu acho, que explicita um pouco mais essa perspectiva que eu adotei, que eu acho que está presente, de alguma forma, naquilo que eu escrevo. O livro nasce no contexto da pandemia enquanto livro, os textos não. Sim. Há textos que foram escritos, eu diria, uma marcação temporal seria de 2017 para cá, né? Uhum. Então, enfim. E ficou belíssimo. Ontem eu cheguei de Belo Horizonte e reli os 2 livros, né? E já falei com os meus alunos sobre os 2 livros também. Obrigada. Pedro, que título maravilhoso. Fiquei muito arrepiada, né? Com os desaboios. Como é que nasceram esses desaboios? Acho que tem uma história um pouco familiar e, evidentemente, muito da minha etnografia, né? Da minha vivência de sertanejo, né? Nasci no sertão de Pernambuco, interior, e meu pai era vaqueiro, um vaqueiro cearense que veio morar em Pernambuco. Então, a cultura do aboio entre os vaqueiros foi sempre uma coisa, para mim, familiar, não necessariamente vinculada à poesia. Depois é que eu vim conhecer a chamada poesia do aboio, os aboiadores, poetas, improvisando ou não, faziam suas cantatas, melopeias, né? Tocando ou fingindo, supondo uma boiada que estaria sendo tangida. Aí eu começo a conviver com isso e começo a estudar a poesia em todas as suas formas, em todos os seus momentos, em toda a sua história. Fui professor em segundo ensino médio, né? Então ensinei literatura no ensino médio e comecei então a ter uma visão crítica dos estilos de época, essa coisa toda, e conviver com a poesia popular. E para mim a popular e a erudita, elas se mesclam de tal maneira que para mim o grande representante disso na língua portuguesa, entre muitos outros, é um Camões, por exemplo, que tanto trabalha com os mitos greco-romanos, etc., como passa por toda a mitologia céltica e tal,
e, ao mesmo tempo, traz da rua as gírias, as expressões todas. Dante Alighieri e tantos outros e tal vão fazer a mesma coisa, cada um na sua caixinha, no seu torrão. Então, o conceito de desaboio, para mim, que é um conceito, vamos dizer, meu, né, que começa a mexer comigo, quando eu vejo que há um tipo de aboio de poetas aboiadores que nas festas de vaquejada e outras festas em que os animais, os bois, são sacrificados para o gozo da classe média alta, dos donos dessas boiadas e desses animais e autoridades, etc., eu comecei a ver que esse aboio aí, poético, ele era usado para fazer a apologia de prefeito, de mulher de prefeito, de governador, de dono de boiada, de fazendeiro, sabe? Daquele vereador que deu dinheiro, daquele cara que paga o salário dele. Então, eu comecei a ver que essa poesia ficava sacrificada, refém dessa condição submissa do poeta. Então, eu cunhei o conceito de desaboio nesse momento. A partir desse momento, eu comecei a ver, porque eu sempre recitei, eu comecei a ver que eu poderia, com a minha herança de filho de vaqueiro, que conhecia um pouco as toadas de aboio, começar a brincar com os meus poemas, jogando esses poemas dentro de um aboio enviesado, um aboio contrário a essa, porque minha poesia é crítica. Ela é crítica, ela é uma poesia de paródia, sempre. De forma que o meu desaboio é uma paródia do aboio submisso, que não é todo ele, né? Acho que vai por aí. Interessante. E você sabe que, ao ler os seus poemas, em alguns casos, eu li em voz alta. E aí, acompanhando a sua trajetória, quando eu te conheci, quando você veio para São João, e eu ouvi, né? Inclusive durante a pandemia, você e a Socorro fizeram um trabalho muito bonito, porque vocês liam os poemas, né? E publicavam nas redes sociais, no Facebook. Isso tudo mexia muito comigo. Eu falei, gente, eu tenho que me unir mais a eles. Eu preciso tirar todos os meus poemas das minhas gavetas. Os meus amigos poetas falam isso, né? E aí eu fico pensando nessa sua trajetória, né? Do homem, do menino que aparece também, que ouve. Você, como leitor, eu percebo a sua poesia e a da Socorro atravessadas por várias tradições. Então, essa mescla, né? Eu, como professora de literatura, alguém que gosta de escrever e que pesquisa, né? Principalmente poesia, adoro as narrativas, mas os meus projetos são ligados à poesia contemporânea, e aí vocês já estão no meu rol, né, de estudos. Como que ao mesmo tempo, lembrando de Otávio Paz, né, a tradição e a ruptura da tradição. Então, eu percebo muito isso no seu livro, Pedro, né? Como que você conversa a tradição do Nordeste, das vaquejadas. Eu gosto muito dessa palavra toada, né? É uma palavra tão iluminada e tão musical. Como que você trabalha as melopeias e todo o seu conhecimento de poesia clássica. E que o leitor mais avisado, e aí eu não estou colocando nenhuma distinção de exclusão, mas a gente percebe no seu subtexto todo um caldo, né, que é local, para a gente lembrar um pouquinho o Silviano, e que é também global. Das experiências de vocês, né, no Brasil, no Nordeste, e recentemente vocês estiveram em Londres, quando a Socorro estava fazendo pós-doc dela. E aí eu fiquei lembrando, porque eu estava
eu trabalho com teorias críticas da cultura no mestrado, que é a nossa disciplina obrigatória. E a gente estava lendo o texto, né? A Imaginação do Mundo, do Silviano, do Cosmopolitismo do Pobre. E eu vi muito, né? Sem querer ficar teorizando, não é isso, mas eu vi de uma forma, eu até coloquei isso para os meus alunos da poesia de vocês, como que o local, o universal, o global, eles conversam entre si. E aí eu vejo na poesia da Socorro, é interessante, Socorro, que você, os outros livros seus, né? Em termos formais, né? Você reduziu a linguagem, não sei se você vai concordar comigo, né? Alguns, assim, formas de flashes, eu gostei demais. E aí, a questão das memórias pessoais, das memórias afetivas, das memórias do Nordeste e a memória da mulher do mundo. Então, eu acho que até a gente, sem ir muito para o mundo, a gente vai para o mundo como a Emily Dickinson foi, que não saiu da casa, né? E a grande poeta norte-americana. Aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque a poesia, o que eu sinto na poesia de vocês, que me capturou, é que essa fusão, num momento tão necessário, do ético, do estético e do político. E vocês fizeram isso de uma maneira brilhante, sabe? Porque não adianta falar, eu sou crítica literária. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, livros que são excessivos demais em termos discursivos, e vocês foram extremamente, né? Eu diria, vocês poliram maravilhosamente, né? Essas experiências do mundo e as experiências locais. Aí eu queria ouvir de vocês isso. Bom, Mariângela, eu fico muito alegre, né, e feliz com o retorno que você dá de como a minha linguagem, como a nossa linguagem te toca, não apenas como mulher, como leitora, mas também como alguém que pensa a literatura, que conhece a literatura e que tem a literatura como matéria de trabalho, né? Então, para a gente é realmente muito bom ouvir esse retorno. De fato, eu fico sempre pensando de que é feita a nossa poesia, de que é feita a minha poesia, de onde ela nasce, como é que ela brota. Inevitavelmente, ela vai brotar da mulher que eu sou, da mulher que eu tenho sido, né, das experiências que eu tenho vivido, que são experiências múltiplas, desde que saí do Nordeste, isso se multiplicou em termos de contato com um outro que é diferente, de contato com geografias muito distintas, com culturas muito distintas, com modos de ser muito distintos. E eu acho que a matéria do poeta é isso, é a observação do cotidiano, né? Ou seja, é a experiência transfigurada numa linguagem que a gente pode dizer que é literária e que precisa, sim, ser burilada para não ser uma poesia que é apenas o derramamento de um sentimento, né? É uma poesia que precisa ter a linguagem como trabalho. Nesse ponto, eu acho que é o João Cabral que nos manda um bom recado. Poesia é trabalho, né? Poesia exige sentar e trabalhar cada palavra. Me perguntam sempre, de onde nasce o teu poema? E eu digo, nasce da palavra. Muito mais do que qualquer acontecimento. O acontecimento está aí, mas ele sozinho não é suficiente. Eu preciso do trabalho com a palavra. E muitas vezes essa palavra pode estar no livro que eu estou lendo, no livro de literatura, numa narrativa, na prosa ou mesmo no verso, e aquela palavra me mobiliza sentidos muito diferentes daquele que eu estou lendo naquele momento. E a partir daí nasce um trabalho com essa palavra que pode chegar no poema, pode não chegar no poema, e chegar no poema é sempre muito difícil você dizer, né? Cheguei a uma forma em que eu poderia nomear como poema, para além de um amontoado de palavras. Esse eu acho que é dos exercícios mais difíceis que eu tenho no trabalho com a literatura,
E você faz um comentário que me chama a atenção. Eu também fiz esse exercício de olhar para os 3 livros anteriores que eu publiquei. Eu acho que esse livro ele tem um grande contraste com o primeiro, no sentido do que você está falando, de ser conciso, de ter uma faca ali sempre ao meu lado, cortando as palavras que eu achava que eram necessárias de serem cortadas. Nesse ponto, talvez quem me ensina mais é Graciliano Ramos. É curioso, porque assim, é um autor referência para mim, e eu acho que o trabalho que o Graciliano faz com a linguagem, de ser uma linguagem enxuta, de dizer o máximo com o mínimo, que eu acho que ele faz, eu tento fazer esse trabalho com a poesia. Então, a minha tendência vai ser sempre cortar e nunca acrescentar uma palavra. No máximo, trocar uma palavra. Então, é um pouco aí que eu me encontro nesse fazer poético, né? E que eu espero que se sustente. É isso. Obrigada, Socorro. Pedro? Acho assim que, em princípio, eu me considero para mim, o contemporâneo é assim. Eu me considero contemporâneo do Homo sapiens. Quer dizer, é um bocado amplo, né? Com isso, quer dizer, não há limite para mim de tempo, de interesse, tipo assim, eu estou lendo hoje qualquer coisa, eu estou lendo Machado de Assis, por exemplo, agora, completo. Já estou no 3º volume das obras completas em papel bíblia. Estou lendo as poesias, poemas, para os quais chama a atenção daqueles e daquelas que, sem terem lido, embarcam num velho preconceito contra a poesia de Machado de Assis. Acho que é bom ler. É bom ler Machado de Assis também, a poesia. É muito interessante, é muito curioso. E como está o Machado ali dentro? Então, de repente, eu captei aqui agora, me lembrei, captei a ideia, e peguei esse trecho aqui, que é do prólogo do meu Desaboios, onde eu falo: os textos aqui incluídos contemplam uma variedade razoável de gêneros, modalidades, derivações do universo da poesia de forma fixa. Esse livro é conceitualmente um livro de forma fixa, em que se misturam o toque da linguagem popular com a minha formação acadêmica, sem prejuízo para nenhum dos lados, pois nunca deixei de ter em mente a imagem de Camões, sentado à mesa ao lado de Haroldo de Campos, Violeta Parra, Patativa do Assaré, Laís Corrêa de Araújo e Lorival Batista. Pronto. Botaria Mallarmé, botaria Dante Alighieri, botaria Shakespeare, botaria todos os poetas que, no meu entender, fizeram o máximo pela poesia. E sem preconceitos, né? Eu acho que a gente deve trabalhar a literatura em geral sem preconceito de gênero, sabe? Sem preconceito nenhum. Quer dizer, para mim é experimentação com a linguagem. Buscar explorar o máximo da palavra. Não é? A palavra está aí para ser trabalhada, explorada. Eu digo que a língua é de todos, para todos, com todos e tal, mas a fala é de cada um. A fala poética é de cada um. A fala, em geral, é de cada um. É assim que a gente se distingue. Esse fulano fala de um jeito, tem um timbre, né? É o seu timbre. Eu acho que isso que poderíamos chamar de estilo, que é um conceito assim tão vazado de complexidade e tal, é o timbre de cada um, é o que cada um pode dar, né, de si com a palavra, com o canto na palavra, com o canto dançado, etc. e tal, e tudo é poesia, né? Quer dizer, então eu tenho um poema que ele é uma meditação minha sobre essa questão
do, do quando nasce, como nasce a poesia. A mesma pergunta vale para quando nasce e como nasce a música. A mesma é quando nasce e como nasce a cura, o tratamento, sabe, o conhecimento sobre a vida, a saúde, o pensamento. Para mim, nasce junto, ou seja, a poesia é o resultado dos cantos e das falas que têm o poder de encantar e, portanto, de curar. Então, a gente dança, canta, toca e cura. É o xamanismo. É o chamamento, é a palavra chamando energias. Não é? E Mallarmé dizia que a poesia como é que chama? A poesia é a palavra serve para dar um sentido mais puro às palavras da tribo. Qualquer tribo aí, né? Não é tribo urbana nem indígena, qualquer tribo humana. Qualquer agrupamento tem seus poetas, tem sua poesia, tem sua dança, tem seu canto. Eu acho que tudo nasceu junto. A poesia nasceu junto com a música, nasceu junto com o xamanismo, o tratamento xamânico, a energia, as mãos colocadas todas em cima de um corpo que está, sabe, doente, para morrer, quer dizer, tudo isso é uma concentração da palavra, do encantamento da palavra. O Antônio Risério, antropólogo baiano, poeta, compositor, diz que explorou, quer dizer, foi atrás do conceito de afoxé, por exemplo. Afoxé, ao mesmo tempo que é um instrumento, né, ele é um tipo de manifestação cultural, de dança, de cantos, etc. E ele descobre lá, não é, numa das línguas africanas, agora não lembro qual delas, que afoxé significa a fala que faz. A fala que faz. A fala que tem força, que tem energia, que conduz, que encanta. E aí a gente vai para o conceito religioso de oração, por exemplo. E o que é, na poesia, a oração? Os poetas populares, por exemplo, têm uma compreensão muito interessante. Diz que o poeta tem que fazer bem a rima, tem que metrificar bem e tem que ter a oração. O que é para eles a oração? Um bom conceito. Uma frase bem feita. Percebe? Uma frase bem feita é para eles a mesma coisa de um bom conceito. Dizer alguma coisa que as pessoas chegam e batem na mesa e dizem, pronto, daí não passa, quer dizer, não é? Deu na laje, eles usam umas expressões assim, deu na laje, né? Isso é interessante, porque um poeta na Paraíba, numa roda de conversa sobre o que é a poesia para um e para outro, cada um falava, e o Horácio Rodrigues, se não me engano, se chamava assim, ele foi mencionado por um amigo meu que estava nessa conversa, muito calado ali e tal, e alguém se virou para ele e disse, e você, fulano, o que você acha da poesia? Ele disse, poesia é a oração que Deus escuta. Ele não estava falando como um religioso, estava falando como um poeta, uma pessoa que estava ali com outros discutindo poesia, a oração que Deus escuta. Portanto, é a oração que tem força, é a palavra que tem força. Essa é a poesia. Vamos embora. Nossa, Pedro, fiquei emocionada. E eu não sabia a Foché, né? A fala que faz. Nossa, maravilhoso. E como eu tenho que dizer que eu estou arrepiada aqui com a sua fala, porque é do homem, do poeta, né? Do sertão. É no Iorubá, viu? É do Iorubá. Ah, tá. E aí ouvir você, né? O homem, o poeta, e tantas pessoas
presentes na sua poesia. E no caso da Socorro, que eu gostaria que ela falasse um pouco, não sei se vocês sabem, eu fiquei com inveja, viu, Socorro, de você. Porque eu fico pensando como é que a Socorro arranja tanto tempo para pesquisar, escrever artigo científico, bordar, costurar e fazer comidas que eu fiquei babando, né? Esse artefato diário durante a pandemia. Eu não consegui fazer muitas coisas, não, sabe, Socorro? Consegui escrever, publiquei assim nas redes, vocês até leram, e tentei trabalhar também nas questões acadêmicas, mas o trabalho burocrático da universidade nos engole. Essa parte é a pior de todas, né? Reunião demais e tal. E aí eu vi, né, a Socorro, né? Mulher, a dona de casa, a que borda, a que costura. Eu fiquei muito encantada, né, com o poema que você escreveu, né, relacionado a isso. E eu não vou abrir agora para a gente não perder tempo, porque depois eu gostaria que você falasse. E a mulher que cozinha, que está atenta, né, às miudezas. E eu acho que a poesia é isso. Né? Me lembra uma conversa maravilhosa que eu tive com Manuel de Barros, né? Que é o poeta que eu fiz a minha dissertação sobre a obra inteira, praticamente, porque não havia nada no país ainda. Ele já escrevia desde 1937 e não havia nenhuma crítica, nenhum trabalho. Então, eu fiz a minha dissertação naquela época que a gente, Socorro, fazia uma dissertação que era uma tese. E ele sempre falou na sua poesia, né? Eu faço a minha poesia dos inutensílios, né? Daquilo que perdeu a sua funcionalidade. Então, e aí unindo, né, essa experiência sua como mulher, né, como corpo político, né, como comprometimento e como a poesia tão pessoal e também tão universal sua e do Américo, eu tento fazer um gancho, por exemplo, com essa experiência desses chamados excluídos da história, que o Peter Burke vai falar, que vão estar presentes na poesia do Pedro, junto com Dante Alighieri, junto com Camões. Então, se num momento em que a gente tanto se falou, né, desde os anos 2000, esse conceito vai aparecer até antes de transculturação, né? Se a gente for pensar nessas identidades múltiplas, eu percebi muito na poesia de vocês, sabe? E aí, Socorro, eu queria que você falasse um pouco dessa mulher costureira, porque eu queria te falar que a máquina da sua mãe, porque às vezes eu fico com vontade de ficar escrevendo no Facebook, mas às vezes tanta coisa para fazer eu não faço. E aí eu fiquei me lembrando da máquina de escrever, né, que vai aparecer lindamente no livro, né, O Pai, a Mãe e a Filha, da Laura Escorel, filha do Antônio Cândido, quando ela conta que Antônio Cândido ganhou de presente a máquina de escrever do Sérgio Buarque de Holanda. E eu fiquei muito emocionada com aquela máquina, me deu vontade de escrever sobre isso, viu? Eu acho que eu vou escrever. E com a fotografia da máquina da sua mãe. Então, como que todas essas experiências, né, estão presentes, e você falou, sempre com a faca do lado. Eu também tenho essa coisa, a faca tem que estar do lado, a tesoura tem que estar com o lado, né? Porque a poesia se faz com palavras, como dizia o Mallarmé, não com ideias, né? Porque tudo está no mundo, desde um besouro que cai num vidro da janela, me chama a atenção, e a queda dele de pernas para o ar produz um poema pelo som e pela necessidade dele voltar, né, ao equilíbrio. E aí eu fiquei pensando nisso, dessas experiências tão pessoais, né? E no caso da Socorro, eu queria que ela falasse um pouquinho dessa mulher que emerge do seu texto, da mulher simples, da sua vivência no Nordeste, assim como aparece o Pedro, e dessa literatura tão ampla. E eu gostaria de fazer um comentário também. Graciliano,
realmente é a grande referência, né? Machado também, se eu for falar aqui, Guimarães e tal, e eu não queria ficar só no canônico, mas a gente pensar isso. Mas me tocou muito, viu, Socorro? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Bom, é muito difícil falar sobre o que a gente acha que a gente é, né? Porque, na verdade, é o que a gente acha que a gente é, né? O que a gente é, a gente só alcança, de alguma forma, pela leitura do outro, né? Sim. E, então, assim, a sua leitura me permite também pensar sobre a mulher que eu sou e como que ela atravessa a poesia. Eu sou, acho que como todas, né, múltipla de alguma forma, né? Não tem como ser uma coisa só. Então, eu sou aquela que costura, né, com linha e usa a mesma linha para costurar o poema. Entende? Então, para mim, a costura na literatura e na poesia é uma costura muito parecida com essa que a gente desenvolve na máquina. Não é diferente. Os cortes, o cortar a ponta da linha quando você termina de passar uma costura, ajustar a costura quando você acha que começou e a roupa ficou larga ou ela ficou um pouco torta e você quer uma linha mais reta. Então, todo esse trabalho que eu faço na máquina, com os patchworks, por exemplo, que é o que eu tenho feito na pandemia, né? E isso tá na minha vida desde sempre. Eu sou filha de costureira, né? Então, quando criança, eu dormia e acordava com o barulho da máquina e com os movimentos da máquina, com os movimentos das pernas da minha mãe, numa máquina que não era elétrica, como essa que eu tenho, que é semelhante à dela, mas a dela é sem pedal, né? E a minha tem um motorzinho que já facilita, mas não abro mão que seja esta, porque tem uma simbologia para mim também, tem um sentido, tem um afeto. É diferente. O que eu costuro aqui é diferente se eu estiver costurando numa máquina moderna comprada por não sei quanto. Então, o trabalho não é muito diferente, né? Costurar com linha e costurar a palavra e com palavras exige a mesma dedicação, exige foco, exige trabalho, exige essa tentativa de limpeza daquele texto inicial, porque também o poema não nasce pronto, não acho que o poema nasça pronto, né? Não é resultado de uma inspiração que baixa e o sujeito é apenas ali um ente que vai escrever. Não, não é isso. O poema nasce com o trabalho mesmo, com a palavra, assim como a roupa nasce do trabalho com a linha na agulha. Então é isso. Então, a minha experiência de ter nascido no sertão, isso atravessa a minha poesia, né? É possível ver isso claramente em vários poemas, né? Por exemplo, eu vou ler aqui um poema muito rápido, que eu acho que representa muito bem isso, que se chama Pintura. Está na primeira parte, que eu dedico às mulheres, porque se chama Fêmea, né? Uma família de jerimuns borda a mesa da cozinha. Carne seca pendurada. Uma mulher debulha o milho com as mãos que afagam o dorso do gato. Esta é uma cena minha, é uma cena que eu vejo sempre que volto ao sertão. E essa é uma cena que eu vivi, de fato, né? Foi uma experiência que eu vivi visitando parentes na zona rural. E é isso, o sertão é isso aqui também. E eu tento trazer isso. Então, os temas que são clássicos, né, de quem vive ou nasceu no sertão ou de lá veio, como a chuva, a seca, né, a carne seca, né, a chuva seca, a areia não, a poeira, tudo isso acaba atravessando muito, porque eu sou, antes de mais nada, uma mulher que nasceu no sertão do Araripe, que teve a infância absolutamente marcada por esse contexto, que só
conheceu televisão aos 10 anos de idade, energia elétrica também. Então, eu não tenho uma infância marcada pela televisão. A minha memória de infância está absolutamente fora desse contexto todo da televisão e da imagem. A minha infância é marcada pelo rádio, pelas cantigas de roda, pelas histórias que uma vizinha contava, e o meu pai também contava, e por essa experiência com a chuva e com a falta dela. Então não tem como, eu nasço aí, mas eu não sou isso apenas, eu saio de lá. E ainda que tivesse continuado lá, não seria só isso. Mas eu migro, então eu venho para Minas Gerais, praticamente quase direto para Minas Gerais, e aqui eu vivo há 33 anos. Não tem como não se contaminar, não se envolver naquilo que a gente poderia dizer, né, dos universais da cultura mineira, os traços, né, que a gente encontra em qualquer canto de Minas Gerais, da poesia de Minas Gerais. Por exemplo, eu me lembro claramente quando é que Drummond passou a ser o meu livro de cabeceira. Eu comprei toda a obra. Não conhecia quando vim para cá. Porque a poesia, infelizmente, não chega no sertão. Esta poesia do eixo sul e sudeste não chega no sertão. E continua não chegando. Né? Porque a escola tem um papel importante nisso, né? de não fazer chegar. Né? Embora tenha chegado para mim no tempo em que eu era aluna em escolas da educação básica. Então não tem como. Né? Adélia Prado, que eu também vi ter contato, muito mais morando em São João até do que enquanto estava em Belo Horizonte, li a poesia, ganhei a poesia de Adélia, li, e é evidente que também as coisas miúdas do cotidiano, sem ênfase, né, são a matéria da poesia também de Adélia, e é evidente que isso também contamina. Então, eu sou essa que migra geograficamente, mas na questão da cultura não tem como se falar o termo migrar. Você vem e carrega toda a tua cultura e se envolve e se embebeda, digamos assim, de culturas outras, né? De outros modos de ser e de estar no mundo. E aí não fico só aqui, realmente, pela experiência acadêmica, me dei, digamos assim, o desafio de conviver com outras culturas, de conviver na Europa, nos Estados Unidos, isso me forma cada vez mais. Né? Me forma. São memórias, são experiências vivas, são marcas, né? Não apenas linguísticas, mas muitas outras. E as linguísticas eu valorizo muito, como um dos poemas do meu livro em que eu escrevo no dia que eu chego a Santiago de Compostela. Né? Aí é claro que não está escrito Santiago, mas é possível perceber as aquarelas linguísticas de que eu falo num dos meus poemas, por onde eu passo, e também os pés dos peregrinos, que para mim representam a peregrinação da humanidade inteira. Então, é isso. Então, esse caldo todo da minha experiência, que é variada e múltipla, que eu, inevitavelmente, vai ser a matéria da poesia. E como somos humanos aqui e em qualquer lugar do planeta, essa dimensão de universalidade não se perde. Então, esses universais precisam estar. O poema não pode se sustentar apenas pela história que ele tem por trás. Qualquer um tem de ler e entender e construir um sentido, independente de saber a história que está por trás da construção do poema. É assim que eu vejo. Então, essa multiplicidade de formas de ser e de estar no mundo, evidentemente que algo me constitui, mas o que me constitui não é uma essência, é justamente o caldo dos diferentes aspectos, né, da minha vida e da minha experiência, e com a literatura também. Porque eu não acredito em poesia feita longe da leitura literária. A minha poesia o poeta precisa da leitura literária para fazer a poesia que eu faço ou tento fazer. É uma poesia que decorre muito da leitura literária que eu faço. Então, o tempo, né, só para fechar, o tempo é escasso mesmo, né? Mas eu tenho uma relação com o tempo de certo pragmatismo, às vezes,
de ter... Não que eu tenha uma agenda a hora que eu vou costurar, não é isso, mas é assim, eu não consigo fazer uma coisa só, eu nunca fiz uma coisa só, na minha história toda. Então, eu tenho o tempo da poesia, eu tenho o tempo de ler literatura, eu tenho o tempo de costurar, eu tenho o tempo de cozinhar, porque a pandemia nos coloca nessa situação, tenho o tempo de amar, e amar, o tempo de amar está nisso tudo, porque, né, eu estou falando de um amor no sentido muito mais amplo, né? Então, acho que estar nessa pandemia como estamos me fez lidar com o tempo de uma outra forma, e talvez essa proliferação de coisas que eu fiz no ano passado seja também uma forma de fugir desse cotidiano tão pesado, sabe? Tem uma seção do livro em que é dedicada à quarentena, porque eu realmente escrevi na quarentena. E foi uma forma de lidar com as dores que estamos todos enfrentando. Então é isso. Obrigada, Pedro. Então, há um poema meu, eu gosto muito, e há pessoas que acham que é dos melhores que eu escrevi, particularmente um poeta chamado Wilson Araújo de Souza, que é um dos meus críticos assim mais chegados, e ele diz que é o meu melhor poema. E é uma terça rima, a maneira de Dante Alighieri, sendo que o Dante Alighieri usou as decassílabos e eu usei 7 sílabas, ou seja, uma redondilha maior. Mas se chama Paralelepípedo, que é um poema autobiográfico. Nasce Pedro, assim me encaixo, pedregulho entre pedreiras, rolando penhasco abaixo. Cresci pedra por ladeiras, açudes, roças e rios, fui trepe para fogueiras. Sofri febres, calafrios, senti no couro chibatas, meus ais viraram assobios. Sonhei sonhos em cascatas, neles cacei capivaras, vivi com neferibatas. Habitando nuvens raras, caí que nem Bendengó, amassando algumas caras, mas hoje sou pedra mor. Esse é um poema que dá um pouco a minha ideia de como eu fui trabalhando e a poesia e crescendo nela e, de alguma maneira, construindo a pessoa que eu sou, de alguma maneira, ou que aquela pessoa que seria o meu alter ego, que eu talvez não consiga nunca encontrar, mas seria essa pessoa. Eu amei esse poema também. Pedregoso. Amei. Muito. Só mais um, Pedro, por favor, para a gente usar na chamada. Que ele é um pouco brincadeira também, assim, com as palavras. Pedro, que é o meu jeito também de pensar. Poesia não pode ser uma coisa sisuda. Poesia, o sisudo a gente já deixa para os momentos piores da existência da gente. A poesia tem que ser um calote nos males da existência, como eu digo no outro poema. Esse decifra-me e eu te devoro. Quem ama dá valor à autoestima, ando lendo notícias atrasadas, mitos, lendas de eras já passadas, de onde vem essa ânima que me anima. Que a mintose tritura em rica rima a criança que veio para brincar. Maraca, maracá, maracajá, faz-me tonto, o amor é minha fé, marca passo e compasso, avante a ré, fica doido quem tenta decifrar. É isso. Muito obrigada, Pedro. Maravilhosos os exemplos. Muito obrigada. Socorro? Bom, então eu vou ler um dos poemas de que eu mais gosto, que eu dediquei ao crítico literário e mestre Lorival Holanda. Maria já deve, se não conhece pessoalmente, já deve ter ouvido falar. Para mim, Lorival é uma figura fabulosa com a qual eu aprendo muito. Fez o prefácio generosamente do livro. O poema, acho que reflete muito do que eu falei aqui hoje, sobre como eu penso a poesia e como eu faço poesia. Lavrar o silêncio, costurar a palavra, derreter sua fixidez, desencarná-la, alinhavá-la, agulhas, várias espessuras, linhas, todas as cores. Não importa o tecido,
corta as sobras como se cortam as unhas dos gatos. Esticar bem, dobrar, guardar, na estante, ao alcance dos olhos. É lindo, 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 lindo. E mais um outro, talvez para homenagear as mulheres, na imagem que eu tenho de uma mineira que conheci em São Paulo, dona de um restaurante, Dona Ceci. Isso puxa um pouco para aquilo que eu falo, isso que a gente falou do cotidiano, das coisas simples e de como isso me afeta. Anda fazendo dieta, minha filha? Hoje ninguém mais pode vender comida com gordura. Dona Ceci pesa 40 quilos. Suporta o peso dos dias, alimentando o edifício com seu tempero mineiro. O cheiro da sua comida, o peso do seu corpo, os gestos das suas mãos, são minha infância no restaurante de minha mãe. Com isso, eu homenageio todas as mulheres mineiras maravilhosas, vocês todas, que eu tenho a honra de conviver no meu dia a dia. Mariângela e Cibele, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Que manhã boa, que coisa boa. Eu já estou com 1000 ideias aqui, viu? Socorro, Pedro e Cibele, porque eu estou coordenando a área de literatura do Inverno Cultural e vai ter roda de conversa e conversando com o Chico, talvez seja toda online, porque a situação está muito difícil. E eu já estou com muitas ideias aqui, porque não dá tempo da gente falar aqui, de falar. Muito obrigada. Essa conversa, Pernambuco, Minas Gerais, ela rende muita coisa boa. Rende. Né? Eu adoro. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Para mim, desde 70, eu abri meu diálogo diplomático poético diplomático com Minas Gerais. E eu fui o primeiro pernambucano em ações lá de cultura, de literatura, a levar o Silviano Santiago ao Recife, em 1989, se não me engano, por aí. Grande Silviano. Grande, enorme. Nós queremos convidar todos vocês para o lançamento do livro de Socorro Nunes, As Flores Daqui São Duras, e Desaboios, do nosso poeta e amigo Pedro Américo de Farias, que vai acontecer nessa terça-feira, dia 16 de março, de 20 às 21 horas, através do Google Meet. E com a mediação de Cida Pedrosa, ganhadora do Prêmio Jabuti, amiga do casal, e eu espero, e todos nós esperamos vocês, e dizendo, comprem os livros maravilhosos, deem de presente, e as coisas estão chegando pelo correio, então vocês podem encomendar. Beijo grande para vocês.